Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, reunidos nesse instante aqui dos estúdios da nossa TV, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Refletiremos agora sobre o Evangelho do nosso domingo, 22º domingo do tempo comum, que traz os textos e faz com que nós prestemos mais atenção à vida pública de Jesus. E uma vida pública que começou, nós vamos observar primeiro que estamos retornando ao Evangelho de Marcos. É o Evangelho desse ano, né? O ano B. E nós vimos que quando começamos com a vida pública de Jesus, foi aquele acontecimento lá com Herodes, que para receber convidados, animar naquela festa, prometeu algo à enteada e ela pediu a cabeça de João Batista. Então, João Batista foi decapitado e Jesus sentiu-se a necessidade já de ser encaminhado como o novo profeta do Novo Testamento. E ele dali foi começando, e junto convidando os apóstolos, mas o tema principal era o tema pão. Pão, partilha e alimentar multidões, mostrou todos os ensinamentos e nós vimos que as pessoas não entendiam e não entenderam. Então, na continuidade, foi com João Batista, né? Nós fizemos um momento assim dividido em 5 domingos. E hoje nós vamos recomeçar com Marcos com a lei de Deus. E vendo que essa liturgia vai mostrar para nós o sentido da lei. E Deus propôs para nós uma vida plena, cheia de realizações, com liberdade, inclusive, não é? Então, a nossa primeira leitura é extraída do livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 1 a 2 e versículos 6 a 8. E aí nós vamos observar aqui que o povo de Deus recebe a lei, que Moisés antes de entrar na terra prometida, ele deixa um testamento espiritual e o seu testamento é a lei. E essa lei nós entendemos, pelo que nós lemos, que é um convite, né, de Moisés sobre a observância do cumprimento daquela lei. A lei tem regras, tem itens a serem obedecidos, a serem praticados. Então, a lei é para ser como uma resposta à gratuidade de Deus, que tudo fez pela liberdade de cada um, Deus libertador, que tirou o povo do Egito, do sofrimento. E só que o povo não entendeu muito e não foi assim que aconteceu. Quer dizer, a lei de Deus, que era para ser um caminho seguro, para ser um itinerário, para ser a fidelidade a demonstração da fidelidade entre o povo e Deus, e entre Deus e Israel, ela começou a ser estrangulada, né? A lei a ser desvirtuada, e em vez de ser assim algo que direcionar para o bem, ficou sendo uma carga, um peso novamente, ou melhor, em vez de ser a aliança e de liberdade, ela passou a ser uma imposição com uma carga pesadíssima para as pessoas. Ficou insuportável. E isso aí são os chefes das leis, né, vindo já dos sacerdotes, dos fariseus, e continua. Mas a segunda leitura, que é extraída da carta a São Tiago, da leitura de São Tiago mesmo,
diz assim: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, o capítulo é 1, versículo 17 a 18, versículo 21 a 22 e o versículo 27. E vai falar mesmo assim que nós devemos acolher a palavra de Deus como prática e não como regra, que vem tudo de momentos externos, mas que venha mais do interior. E que a verdadeira religião não vai seguir ritos, assim como os homens estavam colocando, ditando. A verdadeira religião, ela vai ser pautada na partilha, na acolhida, no amor, na alegria, no convívio de forma pacífica entre as pessoas. E nós vamos dando direcionamento ao Santo Evangelho, e o Santo Evangelho hoje vai ser lido aqui pela Luísa, e vai ser o Evangelho de Marcos, e vai ser o capítulo 7, que é o retorno ao meio, ao miolo mesmo, ao centro do Evangelho de Marcos. Vai ser o capítulo 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns doutores da lei vindos de Jerusalém se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. E lhes dizia: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. E também: aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, os bens que eu deveria dar para você é corbá, isto é, oferenda sagrada, vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam com a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Chamando de novo para junto de si a multidão, Jesus lhes dizia: ouçam-me todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, ao entrar nela, possa torná-la impura. Mas o que sai da pessoa, isso é a que a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando deixaram a multidão e entraram em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. Ele lhes disse: então nem vocês entendem? Não compreendem que tudo o que vem de fora e entra na pessoa não pode torná-la impura, porque nada disso entra no coração, mas no estômago e vai para a fossa? Assim, ele declarava puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é que a torna impura.
porque é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, maldades, malícia, devassidão, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e a tornam impura. Esta é para nós a palavra da salvação. E se a primeira leitura e a segunda leitura coloca algo para nós, algo sobre a lei, essa referência da lei, mas a lei está na partilha, como diz aqui em Tiago, nós vamos ao Santo Evangelho. O Evangelho é extraído de Marcos, o capítulo é 7, versículos 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. E nós vamos nessa retomada do Evangelho de Marcos, o que foi que nós vimos aqui? Quando começou o Santo Evangelho, é dizendo que o quê? Quem foi? Os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e reuniram-se em torno de Jesus. Foi assim que nós vimos, né? E nós sabemos que os fariseus, eles tinham algo para incriminar Jesus, eles não aceitavam. Desde o nascimento, imagine agora também na vida pública. E eles querem achar assim algo que condene Jesus. Então eles começaram a observar a prática dos discípulos. E os discípulos, eles começaram a criticar e perguntaram mesmo a Jesus: por que os discípulos deles não lavavam as mãos antes de tomar o pão? Que aquilo ali na lei era para ser uma prática, né? Quer dizer, uma prática externa. E aí nós vamos lembrar que Jesus, assim, sabendo de tudo o que eles queriam que se cumprisse a tradição, ele diz assim, que ele responde: bem profetizou Isaías, quando não foi? Lá no Antigo Testamento. Como é esse nome? É assim interessante para a gente lembrar aqui. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. E aí, quer dizer, de nada adianta esse culto, né, prestado por eles, se eles não têm a praticidade, a interiorização no coração. E ele vai e diz assim que eles são hipócritas, falsos, não é? Corruptos, mentirosos. Queriam só uma forma, né, de aproveitar. É muito que eles, em vez de dizer que louvava, ele estava vendo que era isso que eles queriam. E aí Jesus não aceitou e ele foi aumentando os seus argumentos, né? Jesus Cristo, na sua forma sóbria de falar, né, com muita sabedoria, com a iluminação mesmo, encaminhada mesmo por Deus, e ele vai e mostra a eles que não é daquele jeito. E o que ele faz? Ele convida, isso aqui é muito bonito, ele chama toda a multidão, Jesus. Mas chama, é muito interessante quando diz aqui, em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si, para aproximar-se dele e disse, escutai todos e compreendeis, o que torna impuro o homem não é o que sai o que torna impuro o homem não é o que entra dentro do seu coração, mas é aquilo que sai do seu coração. Que história é essa? E o que tem lá dentro? A gente vai pensar, não, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassinos, tudo de ruim. Todas as coisas más
elas saem de dentro, elas não estão entrando. E aí nós precisamos observar assim como é que anda a nossa espiritualidade. Nada que vem de fora, na palavra mais fácil, vem contaminar-nos o que entra. A contaminação é aquilo que sai de dentro. E aí nós estamos num tempo agora que, gente, vamos prestar atenção. Porque a gente está num tempo pandêmico que não pode deixar, é para ficar com a máscara, evitar as aglomerações que muitos não estamos respeitando ainda, levando na brincadeira, mas aí, porque tudo vai contaminar, aí é preciso lavar mesmo as mãos, mas tudo bem, aqui é no sentido mesmo da nossa religião, da nossa vida, da nossa prática cristã, que a verdadeira religião, ela é pautada, já falamos uma vez hoje, na partilha. Na acolhida, no amor aos irmãos. E o que é essa lei para nós? A lei é um tabu. Aí a lei, nós sabemos que a lei de Moisés foi representada através de um decálogo, não é? A tábua da lei, amarás teu pai, honrarás teu pai e tua mãe, amará a Deus sobre todas as coisas, e que depois Jesus transforma em 2 grandes mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas como é que está a nossa prática da nossa religião? Principalmente agora, muitas celebrações nós ficamos só de forma online, mas ainda como é que está a nossa prática no sentido da partilha? Estamos compreendendo, nós entendemos mesmo? Que os fariseus hoje continuam denunciando, continuam criticando, derrubando, provocando o atrito, o conflito, a desordem no meio de nós. Então, nós vamos prestar atenção e ver que a nossa religião é o nosso convívio, a nossa experiência com Deus, através da nossa experiência com os irmãos. Na partilha, na acolhida, fica bem repetido. E hoje nós estamos celebrando, também dentro do mês das vocações, rezando pelos catequistas. Meu bom Jesus, gratidão, Deus, a vocês catequistas, que é uma missão tão nobre, a missão de orientar, de ajudar. Hoje, sobre a catequese, nós somos orientados para ser uma catequese em casa, pelos pais, mas nós continuamos ainda dentro de cada paróquia, das comunidades, nós temos os catequistas, E as crianças, jovens, eles sentem-se muito bem de participar acompanhado por um catequista, uma catequista. Então, rezemos por eles, para que eles vivam com fidelidade a lei de Deus, E descubram, assim, a sua interação das vidas deles, no pão partilhado, também orientando aos demais. Que Deus tenha de piedade de nós, na sua grande misericórdia, acolha-nos nos seus braços e dê-nos a força de caminharmos na partilha, compreendendo os demais, na empatia, na forma de tratar os outros, na convivência no dia a dia. Isso sim é religião. Mas a religião também, nós recebemos assim, mas nós sabemos que nós cristãos pertencemos a uma igreja, somos membros do corpo de Cristo e que requer também a participação nos sacramentos, porque a partilha do pão é a grande Eucaristia, o banquete do Pai. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aqui na nossa paróquia Santo Antônio, estamos celebrando a novena do Sagrado Coração de Jesus, aqui na Igreja Catedral de Balsas, com celebrações da Santa Missa às 19 horas na Catedral. E depois tem toda uma parte cultural, Online é a partilha do material também, Nós
além da celebração da Santa Missa, a gente tem novena mesmo, rezando o texto, mas temos também a apresentação de leilões, com pratos doados, com joias doadas, mas sobretudo nós temos a comida típica, né? Tem a Maria Isabel, paçoca, tem vatapá, tem uns chamam muguzá, outros chamam canjica, mas assim nos potinhos é só já comprar aqui na praça, já vai levando. É a nossa partilha, né? A nossa participação. Amém, amém.